E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre o estado animal, aspas, tá? Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Se for a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Não tire nenhuma impressão do que você vai ouvir. Assista os outros conteúdos, leia os meus livros, me procure para conversar comigo, porque às vezes eu me altero e falo umas coisas estranhas, mas sempre tem um propósito e uma fundamentação guiada no assunto da abstinência e da dependência química, ok? E eu tô achando que hoje eu vou me alterar. Pois bem, o estado animal. Eu trabalho hoje com a terapia em dependência química e a minha jornada começou há 13 anos escrevendo os meus cadernos, 11 anos sem o uso de álcool e drogas. Na virada de 2 anos eu comecei a estudar, me formei em dependência química, cursando psicanálise, tenho diversos estudos. E hoje eu conheço muitas verdades, tá? E ainda assim eu não sou dono de nenhuma verdade, eu não conheço tudo, sou um ser errante, cheio de falhas, de defeitos, mas eu conheço algumas coisas, tá? E eu conheço algumas realidades, principalmente por viver há 11 anos em grupos anônimos de 12 passos e hoje estar na praça da dependência química, vivendo diversas outras realidades. Naturalmente, obviamente, eu estou desenvolvendo e criando a minha técnica, tá? Que também é transitória, que também muda e que também vai adaptando, excluindo e incluindo diversas verdades, tá? Porque a vida é assim. Nós vivemos uma impermanência e aquele que se adapta é aquele que se dá melhor, que se dá bem, tá? E ainda assim é difícil. Para quem me acompanha, já conhece as minhas frases prontas. Eu tenho diversas, bem lúdicas, que vão trazendo uma alegoria de entendimento sobre o aspecto da doença, do vício, tá? Eu tô dizendo tudo isso pelo seguinte: o vício, tá? Vamos colocar o álcool e a droga, que é a minha principal atenção e experiência. Em alguns casos, principalmente nos estágios finais, ela tem uma participação totalmente animal, tá? E eu vou explicar para vocês o que seria isso. O estado animal, nós temos inclusive diversas linhas explicativas, tá? Científicas, medicinais, podemos também puxar para espirituais, subjetivas, surreais, religiosas, etc. Psicológicas, psicanalíticas, comportamentais, e a nossa própria essência de bicho, né? Porque nós somos animais, tá? Caso você comece a se estranhar com o que eu vou dizer aqui, eu te convido inclusive para ir embora, caso você não consiga diluir tão bem as coisas que você vai ouvir aqui, tá? Porque sim, somos bicho, tá? Somos bicho. Em cima disso, o que acontece é o seguinte: o uso de droga, especificamente, ele, para a grande maioria, não é uma regra, não é uma máxima. Ele faz com que a pessoa viva pulsões, impulsos totalmente instintivos, tá? Primatas e animal, tá? Então é uma busca insaciável, incansável de prazer, prazer carnal, tá? Isso, de uma certa forma, não é muito retratado na praça. Na verdade, muitas coisas não são retratadas na praça, porque a atenção principal é parar, é interromper a compulsão, tá? E existem vários programas, várias realidades de sustentação e continuidade, mas passa despercebido, porque a grande atenção
é para parar. Grupos de 12 passos, por exemplo. Pessoas com múltiplos anos sem o uso de álcool e drogas, se você pergunta sobre os passos, elas sabem o primeiro, o segundo e o terceiro. Cara, são 12. Por que elas sabem o primeiro, o segundo e o terceiro? Porque recai, porque não consegue, porque só fica ali no comecinho, entendeu? E não avança, não lê, não estuda, sabe? Não trabalha. Cara, são 12. As pessoas sabem mais ou menos os 3 primeiros. E por quê? Porque só fica ali, na interrupção, sabe? Primária, de um ponto de partida para tentar parar. E aí interrompe, e cai, e volta, e não consegue, ou vive mal, porque não vai trabalhar o sentimento, não vai trabalhar o entendimento, não vai compreender. Fica só no estágio animal. É isso mesmo, animal, tá? E o que temos no estágio animal? Cara, temos consumo, tá? Consumo. Consumos básicos, né? Comer, beber, tá? Vestimenta, tá? Dormir, abrigo, tá? Sexo. Eu quero falar com vocês sobre sexo. É isso, tá? Não é uma regra, mas é muito comum ter associado o vício à compulsão sexual, ou à obsessão sexual, ou à falha, né? A fragmentação, o descontentamento, a rejeição, o abandono, a negação sexo-afetiva libidinosa, tá? Egocêntrica. Então, meus caros, é muito complexo, tá? O vício é um mistério, a recuperação é um mistério e tem que entender se quiser viver bem, tá? E aí, se você pega a literatura, se você vai para questões medicinais, clínicas, pesquisas científicas, metodologias de todas as sortes, aspectos altamente ortodoxos, religiosos, espirituais, místicos, eles passam pelo sexo, mas é superficial, periférico, marginal, raso. E quase tudo tá no núcleo do sexo, mano. Tem que trabalhar, tem que olhar, tem que enxergar, tem que entender, tá? Porque são pulsões naturais da existência, do bicho, do animal, do ser, tá? Nascemos através de sexo, tá? Estamos aqui hoje por causa do sexo, tá? Simples assim. Não tem como não viver isso, não tem como se desligar disso. Tem que viver isso, tem que entender isso, tá? Porque muitas vezes o uso, ele não necessariamente seja por outras questões que também fazem parte, mas pode ser uma falta ou um excesso de aspecto sexual. Eu já fiz outros vídeos sobre isso. Mas o que eu quero trazer são didáticas, práticas e questões de entendimento corporal, tá? Aos profissionais da ciência é muito mais fácil de entender, né? Por causa das respostas hormonais, neurológicas, fisiológicas, biológicas, orgânicas, celulares, etc, tá? É uma mecânica, é uma engenharia óbvia e é super fácil de entender. Mas é muito difícil de trabalhar. Eu já falei, cara, um médico passa 5 anos estudando, faz residência, especialização, mestrado, doutorado, PhD. Mano, vira, porra, um super psiquiatra. Passa ali 6 meses tentando introduzir o medicamento e vai e vem, diagnostica e cruza e trabalha com complemento terapêutico. Porque não há fórmula, não há receita. Existem possíveis meios, tá? Se a pessoa
não enxerga o aspecto sexual, não tem problema. Se ela sabe e não compartilha, há sempre um bloqueio, é um trabalho às cegas, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, o que seria o estado animal? Mano, um fundo de poço, um uso destrutivo, né, de droga, vamos colocar assim, muitas vezes a pessoa já tá sem dormir direito, sem comer direito, já tá de repente na rua. Ah, é playboyzão? Beleza, tá na mansão, mas também tá fudido, mano. E às vezes tem pornografia, prostituição, é lascivo, é promíscuo, é carente, é tarado, pode ser também. São compulsões cruzadas, são migrações, tá? E como trabalhar isso? Pois então, primeiro é aquele lance que eu sempre falo para vocês, né? Não tem como trabalharmos o sentimento sem que haja clareza de raciocínio. E para que haja clareza de raciocínio, o corpo precisa estar pronto, tá? No começo, no processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas, os efeitos eles serão de agentes primários, como por exemplo a substância que já não está mais no corpo, tá? Então as suas células vão gritar por aquela substância e não vai ter. E aí começam os processos de fissura e abstinência. Conforme você continua se mantendo limpo, sóbrio, outras coisas vão se manifestar, né? Então, cara, de repente um desejo sexual absurdo te domina, tá? Uma carência absurda te domina. Uma fome insaciável te domina. Outras atenções obsessivas e compulsivas te domina. E às vezes, o que você precisa fazer, que esse é o ponto da nossa conversa, é bloquear o bicho, é bloquear o animal, tá? E o animal ele precisa do quê? Comida, água, sono e gozo. Às vezes, uma masturbação salva a sua vida, sabe? Porque vamos dar alguns exemplos aqui, alguns cenários. Você tá ali limpo 40 dias, tá? Passou já a fissura da droga, mas tem ainda aspectos sinestésicos de fissuras psicológicas convertidas no corpo, então é uma mistura de abstinência psicológica, física, emotiva, sentimental, espiritual, energética. É um bololô maldito. E ali você, de repente, tá desesperado para transar. Existem algumas diferenças que também são complementos aqui para o nosso entendimento. Uma pessoa tímida, insegura, sabe? Não consegue se relacionar, começa a beber, começa a sair, começa a ficar desinibida, começa a ganhar autoestima, pá. Mano, a chance dessa pessoa estar num local e sair de forma totalmente impulsiva para o coito é muito maior. Porque se ela estivesse sã, talvez ela não fizesse. Eu também já fiz vídeo sobre isso. Porque o álcool, a droga e o mesmo estímulo de qualquer vício, ele quebra o nosso limite de pudor, tá? Ou de crença, de ética, de moralidade, de princípios, de valores. E o que vai é o bicho. Não é totalmente você, mas você não deixa de ser o bicho. Tem que encontrar um equilíbrio isso, nesses estágios de animal, bicho e ser pensante. Porque o que nos distingue
é o nosso intelecto, tá? São esses bloqueios culturais, inclusive, de crenças que são múltiplas, que faz com que a gente tenha algum limite, tá? E aí uma pessoa que viveu álcool e droga compulsivamente, underground total, muito provável passou por diversas experiências sexuais altamente promíscuas, lascivas, perigosas e eróticas, transcendentais, etc e tal, tântricas, seja lá o que for. Isso tá lá registrado. Ela lembra, ela tem. O corpo pede, o bicho pede. O bicho pede esse alimento sexual, essa energia libidinosa, afetiva inclusive, tá? E você lembra. E o que eu quero dizer é o seguinte: diferente de estarmos bêbados e drogados, que às vezes saímos e transamos de forma maluca, fazemos coisas horríveis, depois acordamos assim e falamos, caralho, mano, o que eu fiz, velho? Ou depois bate aquela ressaca, nossa, aquele arrependimento, você fala, mano, puta, se sente sujo, sabe? E isso eu tô falando na recíproca pros dois que estão ali vivendo essa loucura, ou os 3, os 4, seja lá o que for, não importa, entendeu? Se você não consegue entender a mensagem substancial, sinto muito, mas enfim. Aí você limpo, tem tudo isso. E de repente você fica apagado, e não consegue mais ter discernimento algum. E precisa transar, e precisa gozar. E eu tô falando de homem e mulher. Obviamente eu não vou falar de mulher, porque eu não sei o que é ser mulher, não tenho propriedade nenhuma, mas eu convivo com companheiras, amigos, familiares, etc e tal. Eu converso, estudo, participo, e existem muitas diferenças. Existem diferenças no período menstrual, os aspectos hormonais, a entrega sentimental, é muito diferente. Eu não vou nem esticar o assunto porque eu não tenho propriedade, eu não vou falar, tá? Tanto que eu posso falar do homem, que o homem é muito mais tosco no aspecto bicho, reptiliano mesmo, sabe? É um instinto animalesco, tosco, que faz parte da natureza do homem, tá? Que geralmente faz com que isso seja mais presente. Mas existem também mulheres que passam por esses momentos, podem viver esses momentos, ou são assim, e faz parte da vida também, tá? Também. Tudo faz parte também, tá? Uma das coisas que acontece, e é por isso que eu trouxe esse tema pra gente conversar, é que às vezes os lapsos, as recaídas, a volta ao uso, não vamos nem mais falar de droga, uma pessoa que não usa álcool e droga ou usa de forma tranquila, de entretenimento, enfim. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas alterações de humores, junto aos nossos pensamentos, as nossas racionalizações, a nossa intelectualização, junto o aspecto corporal, faz com que nos coloquemos em situações horríveis, tá? E a energia sexual, ela é uma energia vital, tá? E ao se colocar nesse nível de risco ou não executar, não gozar com uma masturbação, acumula energia e fica ali, ó, aquele bololô. E aí tem um estresse no trabalho, aí dormiu mal, aí comeu mal, aí brigou no relacionamento, aí juntou tudo. Aí do nada a pessoa vai e recai. Às vezes ela só recaiu porque não se masturbou 2 semanas atrás. Ou, às vezes, ela foi num aspecto de, como é que fala? Crush, date, e deu uma trepada tosca, um encontro zoado, sabe? Ou se colocou em risco de pornografia, prostituição, ou chamou os contatinhos e pá. E ali aumenta aquele bololô.
e dá um vazio, um desespero, sabe? E depois não consegue entender o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo às vezes é só o bicho desesperado. Entendeu? Não entendeu? Tudo bem. Porque talvez essa não seja a sua verdade. Essa é uma verdade que também faz parte de mim, que inclusive eu trabalho há 11 anos, que inclusive eu fiquei um ano sem ter nem celular, redes sociais, sem me relacionar, sem trocar um beijinho, tá? Para poder consolidar estes entendimentos animais, julgadores, sensitivos, empíricos. Quando eu identifiquei, reciclei, ressignifiquei, excluí, incluí, eu tentei encontrar novas plenitudes e contemplações complementares ao meu bicho. E assim, até o dia de hoje, eu não tive lapso, não tive recaída e nem volta ao uso. Desde o momento que eu decidi e conheci meios para ficar limpo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que muitas vezes, para a gente encerrar essa conversa, não adianta pensar, não adianta saber, tá? Não adianta controlar o sentimento. Precisa dar comida pro corpo. Quem é do mundinho bibibi, bababá, bibibi, bababá, eu vou falar uma coisinha que vocês vão entender. E só vai entender quem é do mundinho bibibi, bababá. Tem que dar padê. Dá padê pra eleguar. Dá padê pra eleguar. Sabe o que é padê pra eleguar? Sabia que vocês ficam usando coisinhas de Yorubá sem saber o que é? Falam que padê é cocaína. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai. Enfim. Dá comida pro corpo. Tá? Então assim, entenda a necessidade de manter uma prática diária, momentânea para o corpo, tá? Muitas vezes o que sentimos é só o bicho. Então, às vezes você tá desesperado de raiva, é fome. Às vezes você tá com puta do mal-estar, é sono. Às vezes você tá morrendo de dor de cabeça, é falta de água. Às vezes você tá explodindo de energia, né? É só dar uma gozada. Caralho, mano. É muito simples, brother. Tem que quebrar os pudores. Tem que viver a verdade, sabe? Tem que compreender o que é. Entendeu? Porque nem tudo é droga. Nem tudo é álcool. Nem tudo é vício. Na verdade, se formos ver, passado por esse momento de abstração do próprio, como eu sempre falo, ficam todas as coisas iguais de todos os seres. Tudo bem, podem ter transtornos, neuroses, bibibi, babá, mas aí tem como trabalhar também. Mas tem que entender que muitas vezes o que você precisa fazer é parar tudo e sair correndo feito um louco, mano. Sai correndo, sua. Fica exausto. Na minha época, lá nos anos 2000, tinha uma frase que era o seguinte: pitbull cansado é pitbull feliz, mano. Entendeu? Só vai entender isso também quem era do rolê do jiu-jitsu, da manga fechada oriental, e tinha pitbull e ranger. Tempo bom, tô velho. Então assim, reflita como vocês quiserem, desconsidere se vocês acharam besteira o que eu tô falando. Não tenho nenhuma verdade absoluta, mas são práticas que funcionam, são táticas que salvam vidas, tá? De lapsos e recaídas, tá? Porque muitas vezes ali, uma dor de um relacionamento, ou a falta de um relacionamento que não existiu, ou o emprego que perdeu, ou o emprego que não tem, ou isso e aquilo, são todos subterfúgios, representatividades simbólicas de objeção externa versus um vazio interno, bibibi, bababá. Se masturba, velho, que resolve por um período, mas te salva do período de lapso e recaída, ou de colocar-se em situação que vai piorar, entendeu?
Porra, você tá careta, meu irmão. Tu vai pra puta que pariu de um bar, do encontro de amigos, de festa, de show, da puta que pariu. Só gente bêbada usando, pá. Velho, você já tá perturbado, porra, não se relaciona, bibibi, babá. Meu irmão, pode ser que dê merda feia. Pode ser que você não use, mas pode ser que você fique com alguém estranho. Pode ser que você vá procurar outra coisa estranha. Ou pode ser que você volte pra casa perturbado, irritado, não consigo viver. Ah, minha vida é uma merda, mano. Puta, não dá, não existe vida após as drogas. E agora? Calma, calma, calma. Um momento de cada vez. Será que é corpo? Pô, masturbou, gozou, passou. Tá com fome, comeu, passou. Tá com sono, dormiu, passou. Tá com sede, bebeu água, passou. Porra, saiu fazer qualquer coisa de esporte, liberou hormônio, passou. Mano, não tá passando? Puta, então calma, irmão, calma, calma, porque é assim mesmo, tá? Fez tudo que podia pro corpo? Fiz. Não tá dando? Não. Então, vamos rezar, vamos orar, vamos meditar, vamos fazer uma leitura específica, vamos ouvir um som calmo, vamos acender uma velinha, um incenso, vamos conversar, vamos pegar uma reunião de 12 passos, vamos assistir um filme leve para dar um desbaratino, pô, vamos sair descontrair de uma forma relativamente segura, sem que haja risco, com rota de fuga, vamos estar com pessoas saudáveis, plenas, leves. Não tá dando? Beleza. E aí? Agora é segurar. Segurar porque passa. Entendeu? Passa. Só que você não segurou acumulando sem entendimento. Você segurou fazendo tudo que era possível para melhorar. Não teve jeito? Só esperar passar. Pode ser um tilt hormonal, neurológico, sentimental, espiritual, bibibi bababá. Bibibi bababá, bibibi bababá. Não importa, tá? A diferença é que você trabalhou, tá? Daqui a alguns dias ou semanas, essas coisas elas vão voltar. Mas você já vai ter entendido algo diferente. E talvez alguma das suas práticas resulte melhor, tá? Porque se você não trabalhar, quando acontecer de novo, dias ou semanas depois, vai vir com mais potência. Porque vai vir com mais pulsão. Porque vai vir com mais dificuldade. E aí pode dar merda. Então o entendimento é esse. Vamos trabalhar o bicho num processo inicial. Ou depois de anos, vamos entender o bicho que acorda. Entendeu? E tentar equilibrar essas verdades. Porque são verdades também complementares. Que podem ajudar em algum momento. É só isso. Então a atenção hoje nesse vídeo, nessa conversa, nessa resenha, é pra gente refletir e ver se de repente algum incômodo é de natureza animal. Se assim for, buscar alguma coisa que possa ajudar. Se não, fazer todos os outros processos que aí entram em cunho intelectual e sentimental, energético e espiritual, até que melhore, sem que haja necessidade de ter um lapso, uma recaída e ou exposição que possa só prejudicar ao invés de melhorar. Beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!